Com a invasão russa em 2022, a Ucrânia se viu em uma situação desesperadora. O que era até então classificada como uma das forças militares mais poderosas do planeta atravessou a sua fronteira, buscando conquistar completamente seu território. As forças armadas do país passaram por um processo de modernização na última década, que se acelerou com os separatistas russos e com a invasão da Crimeia. Todavia, a Ucrânia ainda tinha na base do seu exército uma organização muito similar à que a Rússia tinha após a queda da União Soviética, bem arcaica para os padrões da guerra moderna. O número de carros de combate em condições de uso não era suficiente para conseguir combater a Rússia em todos os frontes, então os ucranianos tiveram que recorrer ao improviso. E assim surgiram os veículos Technicals da Ucrânia. Um Technical é um veículo leve improvisado para o combate, na maior parte das vezes baseado em uma caminhonete civil, com suporte para algum armamento no espaço que estiver disponível. Atualmente, a maior parte desses Technicals faz parte de equipes de resposta rápida contra drones de baixas altitudes. Exemplos desses veículos são a caminhonete Zaxtavria camuflada e armada com duas metralhadoras Maxim PM-1910, que datam da Primeira Guerra Mundial, e uma Nissan Navara 2022, armada com uma metralhadora pesada calibre 50, e uma BMW Série 6 com uma metralhadora pesada instalada no porta-malas. Além de metralhadoras, lança-foguetes e sistemas de mísseis foram também instalados nos mais diversos tipos de veículos. Caminhões também foram transformados em Technicals, com resultados ainda mais surpreendentes. Alguns receberam o canhão antiaéreo S-60 de 57 mm, desenvolvido na década de 50. Da mesma maneira, os canhões U-23-2 de 23 mm também foram adaptados na carroceria de diversos chassis disponíveis. O comando ucraniano também liberou uma imagem de um caminhão adaptado com um canhão KS-19 de 100 mm, que entrou em serviço na União Soviética em 1947. E a necessidade de improviso não resultou apenas na adaptação de outros vetores para carregar armamentos. Qualquer coisa que houvesse disponível foi utilizada na defesa da Ucrânia, e isso incluiu blindados soviéticos que estavam há décadas expostos em praças e parques. Quando as tropas ucranianas tentavam defender a cidade de Mariupol, a situação rapidamente começou a sair do controle. As forças russas avançavam rapidamente sobre a região e todos os meios disponíveis foram empregados para tentar formar um perímetro defensivo. Perto do complexo industrial de Azovstal havia um T-54, de número 515, utilizado como exposição estática e foi rapidamente posicionado para defender a cidade. O tanque não tinha como se mover sozinho, então algum tipo de veículo foi utilizado para rebocá-lo até sua posição final. Além do T-54, um T-64A, também de exposição, foi utilizado nos combates, sendo empregado em uma tentativa de quebra das linhas inimigas. A Ucrânia também opera na sua linha de frente uma variante do antigo T-55. O M-55S foi um projeto esloveno no final da década de 90, com o objetivo de tentar dar uma sobrevida aos seus já antigos T-55. Com o auxílio de empresas israelenses, foi substituído o armamento principal e o sistema de controle de tiro, reforçada a blindagem com blocos ERA e instalado um motor mais potente. Dos 30 exemplares produzidos, 28 foram doados para a Ucrânia em 2022. Mesmo com tantas melhorias, a base do blindado ainda é o tanque construído 6 décadas atrás. E considerando que há veículos adaptados e peças de museu em combate, por que não misturar os dois? O MT-LB é um veículo desenvolvido na década de 70 na União Soviética. Pode ser utilizado como transporte de tropas ou como base para um sistema de armas, como ocorreu com o Strela 10. Na Ucrânia, alguns exemplares do veículo receberam o canhão MT-12 Rapira de 100 mm, que entrou em serviço em 1961. Mas de maneira mais impressionante ainda, alguns MT-LBs foram armados com o canhão D-44 de 85 mm. Para se ter ideia, o canhão D-44 é derivado do canhão utilizado no T-34-85 e foi projetado durante a Segunda Guerra Mundial em 1944.
Adotado em 1976, a artilharia móvel autopropulsada 2S-7 Pion é uma das maiores empregadas pelas forças ucranianas. O veículo conta com um gigantesco canhão de mais de 8 toneladas, um calibre de 203 mm. A arma é tão grande que demora mais de 7 minutos até estar pronta para disparar, e algumas das munições que utiliza chegam a pesar mais de 110 quilos cada. A Rússia também emprega o veículo, com modificações recentes, com essa versão sendo denominada 2S-7M Malka. Antes de avançar na lista, é necessário fazer uma menção honrosa ao carro blindado ligeiro Daimler Farratt, que fez uma aparição no início do conflito. O pequeno blindado britânico Farratt foi projetado em 1949, com a proposta de servir como veículo de reconhecimento leve. Foi produzido em uma dezena de variações diferentes, com algumas levando metralhadoras, mísseis antitanque ou até mesmo sem armamento. Como foram produzidos cerca de 4.400 exemplares, se tornou um blindado comum nas mãos dos colecionadores. E foi com uma compra privada que apenas um Farratt apareceu na linha de frente da Ucrânia em 2022. É importante constatar que a maioria dos veículos nesta pesquisa possuem mais de 4 décadas de idade. Após o final da União Soviética, cada novo país que era membro da antiga potência comunista recebeu quantidades enormes de equipamento militar obsoleto, que se mostra extremamente resiliente por ainda ter a capacidade de ser restaurado e usado em combate. Mas os veículos exóticos que a Ucrânia utiliza não se limitam àqueles que ela própria tinha em estoque. O país herdou uma grande quantidade de indústrias bélicas da União Soviética e continuou a vender armamentos da época ou pequenas variações para o mercado externo desde os anos 90. Um grande exemplo disso é o T-84. O blindado ucraniano é baseado no T-80UD e começou a ser projetado no final dos anos 80, com o primeiro T-84 aparecendo em público pela primeira vez em 1995. Seu motor é consideravelmente mais potente que o do T-80UD, com 1.200 cavalos. O armamento principal é o canhão de 125 mm KBA-03, com carregador automático. O blindado também possui a capacidade de disparar mísseis antitanque guiados pelo canhão, como o míssil AT-11 Sniper B, além de munições perfurantes e explosivas. A tripulação é de apenas 3 militares, com um atirador, um motorista e um comandante. Para se proteger contra a aviação ou a infantaria inimiga, o tanque conta com uma metralhadora pesada KT-12.7 na cúpula do comandante e outra metralhadora leve KT-762 coaxial. O T-84 recebeu várias atualizações propostas durante sua operação no exército ucraniano. A mais ambiciosa foi a conversão para o padrão Oplot. A torre teve seu desenho retrabalhado e a munição agora fica em um compartimento separado da tripulação, para aumentar as chances de sobrevivência em caso de ataques inimigos. A mais recente variante do T-84 é a Oplot M, que possui diversos componentes modernizados e blindagem mais efetiva, com a adição de blocos de era. Outro blindado soviético que recebeu uma infinidade de atualizações na Ucrânia foi o BMP. Também uma peça de museu da década de 60, o BMP foi produzido em quantidades enormes e possui uma grande disponibilidade, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. O blindado possui 3 versões principais, os BMP 1, 2 e 3. É mais economicamente viável atualizar esses veículos do que construir equipamentos modernos do zero, e isso é o que está sendo feito. Ambos os lados do conflito já empregam BMPs com torres com armamentos mais potentes, com sistemas de disparo mais modernos e com um design interno diferente. A mais comum alteração é a troca do armamento principal, com a instalação de novos canhões automáticos de calibre 20 ou 30 mm, algumas vezes em pares. A Ucrânia também recebeu diversos blindados de aliados ao redor do mundo, e ainda que muitos sejam relativamente comuns, o que foi realmente estranho foi como foram empregados. O AMX-10RC é um blindado francês que foi o primeiro a ser entregue para as Forças Armadas da Ucrânia por um apoiador ocidental. Tal ação foi o ponto de mudança que motivou outras nações a também enviarem blindados para a guerra contra a Rússia. Mas o problema é que o AMX
AMX-10RC é um tanque leve, para reconhecimento, com blindagem fina. Quando chegou ao teatro de operações, foi enviado para a linha de frente, engajando muitas vezes em combate direto contra forças russas. Como resultado, foi noticiado que até mesmo ataques de artilharia nas proximidades do blindado feriram a tripulação, já que a superfície do veículo não conseguia segurar os estilhaços das explosões. A razão desse uso foi que a Ucrânia estava quase sem blindados disponíveis para o combate, e mesmo que mais frágil que um blindado médio, o AMX-10 conta com um canhão de 105 mm como armamento principal, que ainda é útil contra muitos blindados de origem soviética. Após a chegada de mais tanques estrangeiros e a constatação da fraqueza do AMX-10, seu método de uso foi alterado e as baixas diminuíram consideravelmente. Com a chegada de material do mundo todo para as Forças Armadas da Ucrânia, diversos veículos foram adaptados para usar munições e módulos estrangeiros. Aeronaves MiG-29 e Su-25 ucranianos foram modificados para lançar mísseis de longo alcance padrão OTAN, por exemplo. A tendência é observarmos cada vez mais mutações de veículos da era soviética utilizando equipamentos ocidentais. E o que você achou das nossas listas? Na sua opinião, qual seria o veículo que não apareceu no vídeo, mas merecia estar aqui? E o que você acha de um vídeo com os acontecimentos mais bizarros da guerra da Ucrânia até agora? Se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos, dá um joinha pra gente e também se inscreve aqui na Sala de Guerra 2 para não perder mais nada.